Pessoal, e para falarmos mais sobre saúde mental no meio esportivo, a gente vai conversar agora com o João Ricardo Kozak, que é pós-doutor em Psicologia do Esporte. João, ótima noite para você. Já quero agradecer a sua participação no nosso programa, é um assunto que a gente aborda muito aqui. E a psicologia do esporte, João, é muito recente, é uma profissão muito recente no staff do futebol feminino. Eu gostaria que você falasse para a gente da importância que tem a saúde mental, o psicólogo no meio esportivo, principalmente para atletas que vivem em competições, né? A importância dessa profissão no dia a dia, nos treinamentos. Traz um pouco disso para a gente, por favor. Boa noite, Nayara. Boa noite, Matheus. Boa noite, amigos do Elas na Bola. Um prazer estar aqui com vocês. É a psicologia do esporte, como muito bem falou aí a Bianca, sobre o período, né, de depressão que ela viveu, assim como a Bianca, muitas outras atletas, infelizmente, passam e muitas ainda passarão por esse momento delicado da carreira, por conta da pressão, das expectativas, principalmente no futebol feminino, em que a gente fala sobre a questão da desigualdade, né? Então, no futebol feminino existe uma questão a maior ainda, né? De ter que ficar provando a todo tempo a força, o talento, provando inclusive o próprio espaço, né? O que hoje em dia a gente já deveria ter um outro panorama no futebol feminino. A gente ainda vê muitas atletas com sofrimento por conta desse panorama no Brasil, e que a gente espera que com Copa do Mundo, que a gente vai sediar, e que tudo isso possa dar mais força, apoio, reconhecimento e visibilidade. E eu vejo que muitas atletas, inclusive, que eu atendo no futebol feminino, relatam essas dificuldades como pressão, como angústia no dia a dia. E a psicologia do esporte, sem dúvida nenhuma, é uma base, ela serve de um alicerce e um espaço muito importante para os atletas, para as atletas poderem expressar essas angústias, essas ansiedades que muitas vezes geram inseguranças, e quando essas inseguranças não são bem gerenciadas, não raro, Maiara e amigos, gera depressão, né? Gera quadros de muita tristeza, alguns quadros de pânico, de crises de pânico, e que os atletas e as atletas precisam ser afastadas, né? Elas se afastam para poderem se cuidar e voltar. Então é importante que as equipes saibam disso e possam investir mais em trabalhos de prevenção e promoção de saúde também no futebol. João, ótima noite para você, muito bom receber um profissional como você aqui no nosso programa. Queria falar um pouquinho também sobre base, porque a gente sabe que muitas dessas questões, elas não começam de uma hora para outra, elas podem vir se encaminhando, se carregando desde a base, desde a formação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o quanto é importante, não só para as atletas, né, mas para o público em geral, esse acompanhamento psicológico desde cedo, justamente para evitar essas questões lá na frente. Matheus, ótima noite. O trabalho psicológico, ele não tem nenhuma diferença em termos de fundamentação e de importância do que o trabalho físico, tático e técnico. Muito pelo contrário. Eu entendo que aspectos ligados à prevenção e promoção de saúde mental devem, sim, serem iniciados, como muito bem você trouxe, Matheus, nas categorias de base, porque é ali que muitas vezes se forma o núcleo de crenças dos atletas, o núcleo da identidade, o núcleo da autoestima, do autoconceito, da autoimagem, né? E quando você consegue preparar esses atletas para aquilo que eles vão enfrentar no universo da alta performance, no campo profissional, você não termina, você não extermina com todos os problemas que virão a seguir, mas você consegue diminuir bastante essa exposição psicológica e emocional que os atletas acabam tendo quando chegam numa categoria maior, numa categoria principal, e tem que se haver
com questões do dia a dia, com as pressões, com redes sociais, muitas vezes as pressões e as maiores expectativas estão dentro de casa, quando a própria família tem a maior expectativa em relação aos atletas, a essas atletas, de serem provedoras do futuro. Então, existe uma série de fatores que, se eles forem ordenados, trabalhados com mais calma, com mais tempo, nas categorias de base, certamente, quando esses atletas chegarem no profissional, podem ter uma outra, um outro corpo emocional para enfrentar todos esses obstáculos. João, olha, agora eu gostaria que você trouxesse para a gente em relação às lesões, porque infelizmente são muito presentes e frequentes, né? Principalmente no alto rendimento. Então, a gente sabe, é um processo difícil para as atletas, desde a aceitação até a recuperação, até a transição a campo novamente. Então, gostaria que você falasse para a gente do papel da psicologia esportiva nesses casos também. Olha, Nayara, o momento do afastamento, né, é um momento muito duro para os atletas. É um momento em que várias emoções surgem, como raiva, melancolia, tristeza. Muitos atletas acabam se vitimizando e entrando dentro de um campo de profunda inconstância emocional no período de lesão. E às vezes, muitas vezes, as pessoas falam: o período da lesão é muito delicado. O período da lesão é muito delicado, mas pouca gente fala do período do retorno às atividades, do período do retorno ao campo de jogo, às competições. Porque muitas vezes os atletas voltam ao campo de jogo com muito medo de novas lesões, porque não viveram ou não foram bem acompanhados no campo psicológico, no campo emocional, durante o afastamento, né? Então, a gente recebe na clínica muitos atletas em estados de lesão e de afastamento que chegam com dores emocionais, às vezes, muito mais intensas do que as dores físicas, né? Então, é fundamental que se tenha um apoio psicológico para os atletas lesionados, para que, durante o período de reestabelecimento físico, possa também se olhar para os aspectos emocionais e diminuir, eventualmente, as dificuldades, as inseguranças, os medos, né? Quando esses atletas voltarem para os treinos e, sobretudo, para as competições. João, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto das redes sociais na vida desses atletas, dessas atletas, principalmente do futebol feminino, em relação a essa questão da saúde mental. Matheus, eu quero começar com essa questão que eu acho que é fundamental também, dizendo que existe uma dor invisível, né? Existe uma dor invisível no futebol feminino, principalmente, que é a dor de ter que ser forte o tempo todo, né? Essa dor que você não pode mostrar nenhum tipo de fragilidade. Esse é, sem dúvida, um custo psicológico vivido em solidão por muitos dos atletas. Dito isso, o impacto das redes sociais costuma ser terrível. Costuma ser terrível à medida em que o atleta ou a atleta que em pauta entende que aquilo que está sendo dito é algo pessoal ou algo que reflete aquilo que ela é, né? Não só a atleta, mas também o ser humano. Os atletas, eles entram nas redes sociais, assim, não só os atletas, mas acho que aqui, como o nosso foco, né, é o futebol que a gente está falando, mas acho que a população, de um modo geral, quando entra muito desguarnecida nas redes sociais, e pessoas que são famosas ou que são reconhecidas, sobretudo no meio esportivo, elas têm muito mais chance de receberem mensagens de ódio, de cobrança, de pressão, mensagens agressivas. E quando o atleta não está bem consigo mesmo, quando o atleta não tem em si uma identidade bem constituída, certezas, convicções
sobre a sua performance, sobre o seu talento, sobre a sua dedicação e entra nas redes sociais, como a gente fala, né, de peito aberto, corre um risco muito grande daquilo que ele for ler nas redes sociais abalá-lo de uma forma muito intensa e contínua, né? Muitos atletas que eu já trabalhei optam em ter em social media pessoas que cuidam das redes e eles nem entram, né? Não ficam lendo comentários nem nada disso, porque dependendo do estado emocional que esse atleta conecta diante dessas informações, tudo isso pode ser terrível em termos de equilíbrio emocional que o atleta acaba perdendo, e isso pode, sem dúvida nenhuma, refletir no dia a dia e no cotidiano dele. Portanto, a minha recomendação para os atletas que podem, atletas conhecidos aí de equipes que estão sempre performando publicamente, é que tenham alguém cuidando das redes, para que, eu digo sempre para os atletas, tomem cuidado, principalmente quando você vai muito bem, você não é a heroína do século, e quando você vai muito mal, você também não é aquela pessoa que querem dizer que você não presta para nada. A gente é um ser humano, um profissional constituído de uma história de vitórias, de derrotas, de acertos e de erros. E é isso que faz o atleta ser especial e o esporte único enquanto atividade. João Ricardo, muito obrigada, viu, por esse bate-papo aqui conosco. A gente sabe da importância da psicologia para a vida, né? E ainda mais no meio esportivo, onde exige muito dos atletas, a gente sabe que é extremamente importante e válido, né? Obrigada mesmo, espero que você participe conosco mais vezes, tá? Será um prazer, Nayara, e até aproveitando, eu estou junto agora aos árbitros, né, que a gente pouco fala dos árbitros, né? Estou com os árbitros junto com a comissão de arbitragem na CBF, fazendo trabalhos contínuos na Granja Comari, um projeto fantástico da nova comissão de arbitragem e que também pensa igualmente nos atletas, na prevenção, na promoção e no fortalecimento da saúde mental e do treinamento psicológico também para os árbitros. Eu quero aqui deixar um grande abraço a você, Nayara, ao Matheus, aos amigos do Elas na Bola, e eu espero que em breve possamos voltar a falar. Um abração, Feliz Natal, ótimo ano novo para vocês, muito sucesso, saúde e muitas realizações. Um abraço para você, viu, João Ricardo? Tudo de bom. Tchau, tchau.